Saudações pessoal, professor Nivaldo aqui falando, e hoje eu estou de volta para a gente discutir um pouquinho sobre o leste europeu. Essa região do continente europeu que é muito diferente em vários aspectos da Europa ocidental. E para que a gente possa compreender ao máximo tais diferenças, é importante compreender e voltar ao tempo para analisar a diversidade étnica, cultural e econômica dessa região. Portanto, nós vamos para o início do século XX, onde essa parte do continente ela era bastante controlada por diferentes impérios. O Império Alemão, Austro-Húngaro, Otomano e Russo exercia seu poder geopolítico e controlava essa porção do continente europeu. Durante vários séculos foi assim que estava organizada a Europa Oriental. Acontece que com o final da Primeira Guerra Mundial, esses impérios eles se esfacelaram, eles chegaram ao fim e, portanto, abriu espaço para a formação de uma nova geopolítica naquela parte do continente. A Revolução Russa de 1917, bem como a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a partir da década de 20 do século 20, causou mudanças significativas naquela região do continente europeu. Mudanças que vão além das transformações ocorridas nas fronteiras entre os países. Porém, as mudanças mais significativas foram no modelo de gestão política e econômica adotada pelos países, porque daquele momento em diante, o modelo socialista se transformou no modelo vigente nessa porção do continente europeu. O poder que a União Soviética passou a exercer no leste europeu a partir daí causou transformações significativas, tais como o surgimento do Comecon e do Pacto de Varsóvia. O Comecon, que significa Conselho para a Assistência Econômica Mútua, tinha o objetivo de promover o desenvolvimento econômico dos países membros da União Soviética. Portanto, o auxílio visava garantir o desenvolvimento socioeconômico da União Soviética, da Alemanha Oriental, da Tchecoslováquia, da Polônia, da Bulgária, da Hungria e assim sucessivamente. O Pacto de Varsóvia era uma aliança militar que procurava fazer com que os países socialistas pudessem dar uma resposta à altura da aliança do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, a OTAN, que era controlada pelo antagonista da União Soviética na época, que eram os Estados Unidos da América. Foi com essas estratégias que a União Soviética, no pós-Segunda Guerra Mundial, conseguiu fazer com que os países e todo o leste europeu ficassem organizados em torno do seu eixo. Toda essa organização chega ao fim quando, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a União Soviética perde força e perde prestígio político e econômico e chega ao fim, com o símbolo da queda do Muro de Berlim. Assim, o sistema socialista ele passa a ser abolido em vários países. A transição que esses países tiveram que fazer do sistema socialista para o sistema capitalista gerou crises significativas no modelo de produzir, no modelo de viver e, logicamente, no poder de compra da população. Acontece que aquela diversidade étnica e nacional que vivia sob relativa paz durante o período da Guerra Fria sob o controle da União Soviética, agora começou a dar início a tensões e a movimentos nacionalistas e separatistas. Dessa maneira, vários novos países começaram a surgir no leste europeu. Um dos casos mais conhecidos, por exemplo, é a da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia, após o término da Guerra Fria, ela se fragmentou, dando origem a dois novos países, a República Tcheca, que hoje é conhecida popularmente como Tchequia, e a Eslováquia. Porém, o caso mais complexo e difícil e conhecido de fragmentação dessa região foi o da antiga Iugoslávia. A República Socialista Federativa da Iugoslávia surgiu em 1945, após o término da Segunda Guerra Mundial. Nesse país existiam grupos étnicos e religiosos como sérvios, croatas, eslovenos, montenegrinos, macedônios, todos eles com uma diversidade religiosa muito grande. E essa Iugoslávia era composta por 6 federações distintas: a Eslovênia, a Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro e Macedônia. Esse poder era centralizado, que garantia os direitos iguais para todos os povos vivendo dentro da Iugoslávia.
Porém, o início de uma crise ela aconteceu por conta das disparidades econômicas entre o norte e o sul da Iugoslávia, provocando algumas tensões. Essas tensões se tornaram mais evidentes quando, no início dos anos 90, mais precisamente em 1991, a Croácia e a Eslovênia declararam independência da Iugoslávia. O exército iugoslavo, de maioria sérvia, portanto, ele dá início a uma intervenção que gera uma guerra civil muito forte e intensa na região. As intervenções da Iugoslávia não sentiram efeito e a comunidade internacional acabou reconhecendo a independência das repúblicas recém-autônomas surgidas naquela região. Croácia, Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, aos poucos foram conquistando a sua independência. Em 2003, a República Iugoslava passou a se chamar apenas República de Sérvia e Montenegro, já que os outros países haviam se tornado independentes. Em 2006, Montenegro se declarou independente, tanto a Iugoslávia ela chega ao fim, ficando todos os países daquela região agora independentes. Essa região, que ao longo de todos os anos 90 foi marcada por conflitos separatistas e tentativas de independência, hoje ela se encontra na tentativa de recuperar a sua estrutura econômica e política. Das antigas repúblicas iugoslavas, por exemplo, apenas a Eslovênia, Croácia e Sérvia são as economias mais ricas, e apenas as duas primeiras pertencem à União Europeia. Um imbróglio que ainda permanece naquela região é a questão do Kosovo, que é uma região autônoma da Sérvia que em 1998 deu início a uma guerra de independência com o apoio da Albânia. Ela se reconhece como independente, porém a ONU ela ainda não reconheceu o Kosovo como país independente, sendo, portanto, uma questão ainda a ser resolvida. O que nós podemos perceber dessa região é que a economia ela é menos desenvolvida do que da Europa Ocidental. Após a Segunda Guerra, por exemplo, apenas Polônia, Hungria e Tchecoslováquia tinham um alto índice de industrialização devido aos investimentos no setor de bens de produção. Nos anos 80, pelo contrário, a crise do regime socialista levou a uma redução dos investimentos do Estado, fazendo com que problemas econômicos surgissem em vários países do leste europeu. As indústrias se tornaram obsoletas e pouco produtivas, e a abertura para um mercado capitalista gerou uma ampliação das desigualdades sociais. A modernização dessa parte do continente ela só teve início com o fim do socialismo e a abertura para uma economia de mercado, quando os investimentos estrangeiros passaram a fazer parte da economia do leste europeu. Assim, os países menos desenvolvidos daquela região são a Albânia e a Bulgária, enquanto que os mais desenvolvidos são a Polônia, Tchequia, Eslováquia e Hungria. Atualmente, entre os anos de 2004 e 2007, muitos países do leste europeu aderiram à União Europeia. Essa adesão ela visava a reestruturação econômica e outras conquistas sociais. A contrapartida para essa adesão era que esses países deveriam adotar políticas de privatizações para atrair os investimentos estrangeiros. As consequências disso, logicamente, é que os índices de desemprego começaram a aumentar, o aumento das tarifas públicas de luz, transporte e aluguéis. E acontece que, paralelo a isso, muitos desses países eles aderiram à OTAN, aquela aliança militar formada durante a Guerra Fria e liderada pelos Estados Unidos, o que acaba mostrando um aumento da influência norte-americana nessa região e uma forma também de desafiar a geopolítica russa naquela área. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima.